Deus seja sempre glorificado. Meus caros irmãos e irmãs, que a paz de Deus e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar entre todos vós. Estou aqui em Portugal. Creio que os irmãos têm ouvido falar desse conflito que está havendo ali entre esses dois países, da Ucrânia e da Rússia. Fica um pouco distante daqui, bem distante, porém, nós sabemos que qualquer tipo de conflito hoje, ele abrange praticamente todo mundo. Mesmo assim, nós que somos cristãos, que cremos, e eu creio que todos aqueles que têm um pouco de humanidade no seu coração, não têm prazer na guerra, porque a guerra ela não traz nenhum benefício para ninguém. Conflito desse tipo não traz benefício. Qualquer tipo de conflito, no aspecto de um querer destruir o outro ou tirar proveito da situação do outro, isso nunca trouxe benefício. O único conflito que precisou ser feito por necessidade foi o conflito contra o pecado. O Senhor Deus enviou Jesus Cristo para combater contra o pecado, aonde, por graça e misericórdia, ali na cruz, ele venceu, quando derramou seu inocente sangue imaculado e deu a sua vida em resgate de muitos, cumprindo assim a palavra que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu unigênito Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Irmãos, hoje eu vou fazer a leitura. Eu tenho várias Bíblias, mas eu tenho observado, irmãos, que algumas pessoas têm surgido com um determinado comentário que a Bíblia contém a palavra de Deus. E eu, para mostrar para vocês que a Bíblia é a palavra de Deus escrita, para que ficasse para nós podermos ter uma noção do que deveríamos obedecer, do que deveríamos fazer. É lógico que existem traduções, umas diferentes das outras, devido à própria língua de cada nação, o próprio idioma, vamos dizer assim. Mas isso não descaracteriza, irmãos, que a Bíblia deixe de ser a palavra de Deus. Eu vi um pregador dizendo que quando Satanás tentou o Senhor Jesus, Satanás disse: diga para essas pedras que se transformem em pães. Então ele disse: aquilo não foi palavra de Deus, foi palavra de Satanás que falou com o Senhor Jesus. Irmão, isso é totalmente uma coisa equivocada, porque se Deus mandou que escrevesse, ou determinou que fosse escrito, é porque a palavra de Deus, não importa quem falou, o que importa é aquele que mandou escrever. Porque senão ficaria algo sem um contexto, sem uma definição lógica, nós não entenderíamos o que queria dizer aquela passagem. Então isso é uma falta de conhecimento, talvez, ou talvez a pessoa não meditou. Então, irmãos, isso não traz, não é uma resposta clara. Tudo que está escrito nesse sagrado livro, às vezes eu deixo o som aqui, irmãos, porque tem um trabalho também aqui do lado, eles estão trabalhando hoje aí, e às vezes tem algum barulho. Eu não tenho estúdio. Sempre eu gosto de explicar, irmão, porque tem sempre alguém que entra novo no canal, né? Então, eu quero dizer para vocês, voltando lá no assunto,
pessoa, às vezes, interpreta segundo a sua maneira. Eu posso, não sou perfeito, não sou nenhum doutor da lei. Meus vídeos, como eu acabei de falar, não são editados, são vídeos simples. Eu gravo aqui na minha casa, às vezes gravo até na rua. Não tenho equipamento assim sofisticado. Agora que Deus preparou um negócio, não sei como é que chama isso, suporte para colocar o meu celular, que nós chamamos aqui em Portugal de telemóvel. E eu estou aqui hoje, irmãos, e vou ler com a Bíblia judaica. Eu sou cristão, certo, irmãos? Creio em Jesus Cristo, que o nome transliterado é Jesus Cristo. O nome hebraico é Yeshua, certo, irmãos? Quero deixar bem claro isso, para aquele que não entende, pode pensar, você está pregando outro evangelho? Não estou pregando outro evangelho. Se eu estou aqui tentando ensinar, irmãos, para que você... Quem sou eu para ensinar alguma coisa? Mas aquilo que eu sei, eu posso ensinar. Então eu estou dizendo para você que quando eu falar Yeshua, eu estou falando de Jesus, certo? Na leitura, mesmo porque eu tenho pessoas que assistem o meu canal, que também são de descendência judaica e que creem em Jesus Cristo e ficam felizes quando eu leio a Bíblia na tradução judaica. Eu estou aqui não é para agradar um nem outro, é para agradar a todos e primeiramente agradar a Deus, certo, irmãos? Então não há nada de diferente se eu ler o Novo Testamento no livro do Evangelho de João, traduzido para o hebraico, para o português, diretamente do hebraico, certo, irmãos? Tanto é que o nome de João, na língua original, é Yahonan. Então eu vou ler o livro de Yahonan, o Evangelho de Yahonan, quer dizer, de João, no capítulo 2, alguns versículos, irmãos. Não tem diferença nenhuma da nossa Bíblia, apenas é porque o nome aqui não está transliterado. E na nossa Bíblia foi transliterado, porque nós somos portugueses, nós não somos de outra nacionalidade. Mas, irmão, por isso que eu estou explicando, eu acho que dá para entender bem aquilo que eu estou falando, certo, irmãos? Você é português, você é inglês, você é japonês, você é chinês, você vai entender se você conhece, e se você não conhece, você vai passar a conhecer agora. E se eu pudesse, eu já li em inglês também, por necessidade, certo, irmãos? Uma irmã que queria ouvir a palavra em inglês. Então vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. 2 de João, certo? 2 de Yahonan, João. Evangelho. 2 dias depois, houve um casamento em Caná de Galil, quer dizer, Caná da Galileia. E a mãe de Yeshua estava ali. Yeshua e os seus talmidim, que quer dizer discípulos, também haviam sido convidados para o casamento. O vinho acabou e a mãe de Yeshua lhe disse: eles não têm mais vinho. Yeshua respondeu: mãe, por que eu deveria me preocupar com isso? Ou você? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos servos: façam tudo o que ele lhes disser. Havia 6 potes, quer dizer, 6 talhas, na nossa tradução, de pedra para as purificações cerimoniais judaicas. Cada pote cabia 75 a 114 litros. Yeshua lhes disse: encham os potes com água. E eles o encheram até a borda. E ele disse: agora tirem um pouco e levem ao homem encarregado da festa. E eles o levaram. O encarregado da festa provou a água e
ela havia sido transformada em vinho. Ele não sabia de onde viera, embora os servos que haviam tirado a água o soubessem. Então chamou o noivo e lhes disse: as outras pessoas servem o melhor vinho em primeiro lugar, e o vinho de qualidade inferior só é servido depois de as pessoas terem bebido à vontade. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Este é o primeiro dos sinais miraculosos de que Jesus, o Yeshua, realizou em Caná da Galileia, e ali ele revelou a sua glória, e os talmidins passaram a confiar nele. Glória ao nome santo do Senhor, somente até aqui. Quer dizer, os seus discípulos creram nele, certo, irmãos? Talmidim quer dizer discípulo. Então, vocês podem pegar a Bíblia João Ferreira de Almeida, a Bíblia King James, vai estar escrito a mesma coisa, porém na nossa linguagem. Se você for americano, você vai encontrar escrito em inglês. Se você for português e você pegar a King James, você vai pegar a King James em português, porque eu também tenho ela em inglês, você vai encontrar, logicamente, escrito em inglês. Se você procurar a King James no Brasil ou aqui em Portugal, você vai encontrar também escrito em português, ou a João Ferreira de Almeida, assim por diante. Certo, irmãos? Então não há diferença, apenas é uma questão linguística. Eu não estou pregando outra coisa a não ser o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que é conhecido por aqueles judeus que já creram em Jesus Cristo como Yeshua HaMashiach, certo, irmãos? Eles já creram em Jesus Cristo. Muitos já creram e muitos pensam que não. Muitos acham que eles vão crer ainda. Irmãos, já tem muitos que creram, vocês que não sabem. Muitos não sabem. Tiveram a oportunidade, cada um, Deus prepara de uma forma, de conhecer alguém, ou até mesmo de ter conhecimento sobre as terras lá de Jerusalém, de Israel. Por esse motivo eu li nesse texto. Mas não é só por esse motivo, é porque há uns dias atrás eu vi um pregador dizendo que a Bíblia ela contém a palavra de Deus e que nós temos que tomar cuidado, examinar. Quer dizer, deu a impressão que aquele pregador, da maneira que ele pregava, irmãos, eu não vou citar o nome da denominação, mas ele foi muito assim, duro na sua exortação, e deu uma certa impressão que ele não estava mais crendo nem no que ele estava lendo. Quer dizer, você tem que examinar o que você vai ler para saber se aquilo que você está lendo dentro das Sagradas Escrituras, é lógico, irmãos, que nós temos que examinar as Escrituras, mas temos que ter cuidado ao expor isso ao povo, porque senão daqui a pouco, irmãos, o povo não vai mais acreditar na Bíblia. E ao invés de nós levarmos o povo para o caminho do Senhor, nós estamos levando o povo para um caminho de incredulidade, de confusão, para um caminho onde o homem começa a criar ideologias, doutrinas humanas e interpretações próprias, trazendo assim, irmão, confusão na mente do povo. E nós não temos que confundir, nós temos que ajudar o povo a servir a Deus. Servir a Deus na obra, fazer a obra. O que é fazer a obra de Deus? O Senhor Jesus Cristo disse, para que você faça a obra de Deus, para que você trabalhe na obra de Deus, você primeiro precisa crer. O que é a obra de Deus para você? Obra de Deus, o Senhor Jesus Cristo disse, a obra de Deus é esta, que creiais naquele a quem Deus enviou. Então o Senhor Jesus foi enviado por Deus. Nós temos que crer nele. Ele é a obra de Deus. Ele é a obra da salvação. Não é uma igreja, não é uma denominação, irmão. Você está sendo enganado, às vezes, por falsos discursos, por falsas profecias.
E muitas das vezes você já está há tanto tempo que para você se desvincular destas coisas, eu sei que é difícil. Muitas coisas que Deus tem me mostrado até hoje, eu digo para vocês, eu sinto dificuldade, porque eu estou servindo ao Senhor por misericórdia, né? Que Deus não precisa do homem para servi-lo. Quando a gente fala servindo ao Senhor, é procurando fazer a vontade de Deus, embora somos pecadores, fracos e cheios de tanto erro, mas procurando fazer a vontade de Deus, irmãos, desde os meus 13 anos de idade. Então, os irmãos veem, eu tenho 58, fiz agora. Eu fui batizado por imersão quando tinha 13 anos. No dia que 3 dias antes de eu completar 13 anos, 3 dias antes, eu fui batizado. Glória ao nome santo do Senhor. Então, os irmãos observam, são 45 anos, não é? Que Deus tem me colocado nessas fileiras da fé, de crer em Jesus Cristo, crer em Yeshua. Sempre, desde criança, me apliquei na leitura das Sagradas Escrituras. Eu não sou nenhum teólogo, não estou fazendo nenhum curso, não tenho nada contra quem faz, mas eu examino as Escrituras, procuro estudá-las, procuro me dedicar naquilo que eu consigo, porque também não sou nenhum expert. Eu não sou nada, irmãos. Sou apenas um pequeno mensageiro do Senhor, que tenho que dizer para vocês que o mundo que nós estamos vivendo na atualidade, nós estamos vendo se cumprir as palavras da profecia deste livro, irmão. Estão se cumprindo. Se nós formos analisar, irmãos, e formos procurar, observar o que está acontecendo hoje, nós vamos ver que realmente o que está escrito está se cumprindo na íntegra. Então, como nós devemos fazer para nos defender? Agora tem uma guerra aí aqui na Europa, que nós não sabemos o que pode acontecer, não é? Não é aqui próximo a nós, mas pode atingir. Você está aí no Brasil, pensa que não pode atingir aí, você está totalmente equivocado. Esses dias atrás, Deus fez um grande livramento, e eu creio que foi um livramento para o planeta todo, não é? Deus tem feito muitos livramentos, irmãos. Esses dias, uma determinada nação atacou a outra nação que está aqui em guerra com essa e jogou lá um artefato, que eu não sei nem se posso falar o nome aqui. E esse artefato, não sei se caiu lá por engano, ou se foi por algum erro estratégico, né? E numa usina nuclear que estava desativada, e isso, ou numa usina nuclear, né, produz energia. E graças a Deus que não houve vazamento de produto nuclear, porque se houvesse, dizem os especialistas, pelo que eu vi numa determinada rede de reportagem, não vou citar o nome, pelo que eu entendi, porque eu tenho acompanhado isso, se aquilo houvesse um vazamento, poderia contaminar o ar de toda a Europa, trazendo um grande prejuízo. E se afeta um país, afeta todos, irmãos. Na economia, no combustível, no petróleo, na saúde. Então você não pode dizer, não é conosco. Irmão, mesmo que não acontecesse nada, nós como cristãos temos o dever de orar. É o dever, nós não podemos achar como que não vai acontecer nada para mim, não estou nem preocupado. Não é assim que um cristão deve se agir. É que ele vai ficar em pânico, desesperado. Ele crê em Deus, ele tem o Senhor Deus, o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Está escrito.
Irmãos, não tem como eu parar de pregar agora, faz 20 minutos que eu estou falando. Se eu parar agora, vai ficar muita coisa para trás. Eu preciso continuar. E você tenha paciência, isso é tão importante. Talvez, se fosse um programa, uma comédia ou outro programa, não estou julgando ninguém, irmão, cada um vê o que quer. Talvez você ficaria 1 hora escutando. Mas eu estou falando da palavra de Deus, meu vídeo é simples, não tem nenhuma imagem para distrair a sua mente ou para atrair, né, a sua memória. Porém, eu estou falando, você só está me vendo, sem nenhum efeito especial. Porém, o que eu quero te dizer é que ouça essa pregação. Há uma forma de você fugir, de se esconder de qualquer tipo de conflito. Há um abrigo onde você pode se esconder de qualquer tipo de conflito que existir. E se você estiver escondido nesse abrigo, aconteça o que acontecer, você estará guardado e nada te acontecerá. Você quer saber qual é o abrigo? Eu vou dizer para você. O abrigo se chama Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você orar, aconteça o que acontecer, este corpo, irmãos, um dia, mais cedo ou mais tarde, ele vai ter que ser trocado. Nós vamos receber um corpo. Não é que Deus vai unir os átomos ou vai... Nós não sabemos como será o nosso corpo espiritual. É um corpo diferente, é um corpo totalmente espiritualizado, irmãos. Há alguns que dizem que vai ser de um jeito, outros que dizem que vai ser de outro. Eu não me atrevo a falar tal coisa. Eu só sei que o corpo vai ser um corpo espiritual, um corpo divino e incorruptível. E receberemos este corpo onde não haverá incorruptibilidade. Quer dizer, não vai se corromper. Então, você quer melhor abrigo do que estar em Jesus Cristo? Ou você prefere ficar vivendo a vida que você está, falando mal do teu irmão, desejando a queda do outro, tendo ciúme do outro, querendo achar que a sua denominação é melhor que a outra? Você está vivendo numa lagoa, você só fala isso. Você não sabe que tem um oceano de maravilhas espirituais, de dons espirituais para Deus preparar para nós? Coisas que nós nem imaginamos que Deus quer nos dar nesses últimos dias, porque assim como foi no começo, também assim será no fim. Então vamos preparar a nossa vida, irmãos, a nossa alma, o nosso ser, na oração, na espiritualidade, para podermos estar abrigados de todo mal. Uma pergunta: queres tu ser abrigado de todo conflito? Queres tu ser protegido de todo conflito? Escute, há uma esperança. Enquanto o homem confia na sua máquina de guerra, nas suas ideias para combates, nós estamos confiando na palavra de Deus. Esta aqui é a palavra escrita. E também tem a palavra feita carne, que foi Jesus Cristo, que é Jesus Cristo, que é Yeshua, HaMashiach, que ele veio para cumprir a promessa do eterno. E você? Ainda há tempo de você recebê-lo, ainda há tempo de você buscá-lo. Desperta! Por que você está nas tradições humanas, achando que... Qual é a tua esperança? Qual é a razão da tua vida? Você acha que viver é só isso aqui? Respirar o ar, trabalhar, vir para casa, dormir, depois no outro dia levantar, trabalhar? Não. A vida é muito mais do que isso. A vida é sublime, a vida é um sentimento espiritual que transcende, irmão, aquilo que nós muitas das vezes não compreendemos. A nossa mente, ela vai, o espírito da vida transmite
na nossa vida, quando nós entendemos o que é a vida, e recebemos a vida na nossa vida. O que é receber a vida na sua própria vida? É você receber Jesus Cristo nesta vida que você já tem. Você começa a enxergar coisas que você nunca enxergou. Parece uma loucura para aqueles que não entendem. Aquele que conhece a verdadeira vida, ele não tem medo da morte, porque ele sabe que a morte não é o fim. Porque a vida venceu a morte. Quando ela foi sepultada, ao terceiro dia ela ressuscitou. Jesus Cristo. Como Jesus Cristo? Jesus Cristo é a vida? Sim, está escrito. Jesus Cristo, Yeshua, né? Falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você tem esta vida, esta outra nós cuidamos, nós queremos cuidar desse corpo. Por quê? Nós queremos, por exemplo, eu estou enfermo, irmãos. Vocês parecem que não olham para mim e falam, mas que enfermidade, esse irmão parece que está com tanta saúde. Vocês não sabem o que eu passo, mas eu também não preciso ficar me detalhando aqui, porque aqui não é lugar de ficar choramingando, irmão. Mas eu não estou preocupado com o meu coração, que eu já fiz cateterismo, com o meu rim que está com problema, enfim, um problema depressivo e outras coisas mais que eu não vou falar. Não estou preocupado com isso, porque para mim, eu me preocupo no sentido da minha família. Então eu procuro, vou no médico, faço os meus compromissos materiais dentro daquilo que me é dado a oportunidade aqui no país que eu estou, né? Os tratamentos que eu tenho que fazer, mas a minha preocupação não é por causa da minha pessoa física, é porque eu tenho esposa, tenho filhos, é porque eu tenho almas que eu amo, vocês, inscritos do meu canal, e vocês podem até pensar que eu estou fazendo isso para querer ganhar inscrito. Não, irmão. Eu não estou querendo ganhar inscrito, eu estou querendo ganhar almas. Eu gostaria que alguém de Portugal, irmão, me telefonasse, mandasse um e-mail, me convidasse para mim poder falar das coisas de Deus. Até então, só ali no Porto, irmãos, tem me convidado, e também na Ilha da Madeira. Tem pessoas que estão já tentando me ajudar para ir. Eu estou já começando a me preparar, ainda falta bastante. Porém, não é só isso, tem mais pedidos, irmãos. E eu me preocupo com os irmãos também. Tem um irmão ali na Ucrânia, um irmão muito meu amigo, também é ancião da Assembleia Cristã. Ele, sua esposa, seu filho já é batizado na Assembleia Cristã, que é uma igreja, foi uma das primeiras igrejas que o nosso saudoso irmão Luiz Franciscone fundou, certo, irmão? Ele é muito meu amigo, aonde também tem um caríssimo irmão que é responsável pela Assembleia Cristã ali no Brasil, que é o nosso caro irmão Itamar. São pessoas maravilhosas e eu creio que eles também estão preocupados, e tem muitos orando, não só eles, irmãos. Para vocês terem uma ideia, na Ucrânia, no último censo que eu soube, tinha 700 mil cristãos evangélicos de determinadas várias denominações, que são irmãos, para mim são irmãos, eu não faço exclusivismo. O falso evangelho para mim é aquele que prega, irmão, que você tem que dar 100 para ganhar 200, que você tem que vender o seu carro e a sua casa para Deus se enriquecer. Esse para mim é um evangelho de prosperidade falso que não leva a nada. O evangelho que eu prego é o evangelho da salvação, é o evangelho do perdão. Quanto às coisas necessárias para a nossa vida cotidiana, o Senhor é o nosso pastor e Deus não nos falta. Que na verdade a tradução diz assim, o Senhor é o nosso pastor e Deus não nos falta. E no português foi escrito, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Por que Deus não nos falta? Porque quando Deus não falta nada. Entendeu, irmão? Então, meus caríssimos irmãos, fica aqui essa mensagem de esperança, de amor. E você que foi lançado fora de alguma denominação, presta atenção, irmão. Não pense que você está perdido. Não pense que porque alguém falou que você não tem mais a vida eterna,
você tem que dar cabo da tua vida. Não pense assim. Existe ainda esperança para a tua alma. Mamãe, papai que está ouvindo, fala para o seu filho, para o seu neto. Estende a mão para ele, não deixe ele ir para o mundo. Abrace-o, ame-o, perdoe-o. Você que está enfermo, confie no Senhor. Não se preocupe em confiar no Senhor. Fique nele e ele sempre estará com você. Não te deixará, não te abandonará. Perdoe 30 minutos, mas eu creio que valeu a pena. Assim como o Senhor Jesus, transformou a água em vinho naquele casamento em Caná da Galileia, Ele vai transformar a tua mente, o teu coração, e você vai saber que há uma defesa, há um lugar para se esconder, um abrigo para se esconder no dia da batalha. Deus em eterno seja glorificado e um ósculo santo para todos. Amo vocês. Se sentirem, compartilhem o vídeo. Aqueles que não estão recebendo, ative os sininhos, irmão, para poder receber o vídeo. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo e na comunhão de Deus e do Espírito Santo. Amém e amém.